O- Bom dia. Os vídeos sobre o geral aqui, porque eu vou organizar meu blog, reorganizar. Ele esteve há um tempo não atendido, eu me voltei apenas para o Facebook e agora, organizando aquela tríade que eu mencionei, eu resolvi utilizar o blog novamente para divulgar meus pensamentos gerais, que basificam talvez a, a forma de eu operar a linguagem de maneira geral, mas principalmente a escrita. Né? O blog de maneira livre. Eu escrevo sobre tudo, ele é um tanto crítico, mas bastante descritivo de maneira uh, geral. Reforço, quase uma redundância, essa liberdade que ele tem. Não sei até quando. Hoje meu contrato é comigo próprio, minha vontade. Então, desde 2008 até hoje, são quase 10 anos, é que tem essas escritas. Porém, em 2015, aliás, 2016, eu realizei uma última blogada. Parei. Retorno agora. Refazendo os mais antigos, deletando aqueles que eu creio que caducaram completamente e deixando o que eu considero que sobreviveu ao tempo e merece ficar. Essa foi minha primeira blogada. Na época eu estava na Universidade Federal estudando letras, fazendo um curso de letras. E é sobre o Sartre e a relação nossa com escrever de maneira crítica em relação à sociedade, à política geral. E o nome da blogada é O Fantasma de Sartre. O fantasma de Sartre me persegue e acho, sinceramente, que não terei como me livrar dele até o final de minha vida. E por que ele me incomoda? Me persegue? Porque muitos que resolvem seguir a carreira de literatos, mesmo os mais modestos, pequenos como eu, e mesmo que expandamos, somos incomodados, perseguidos por Sartre. Por quê? Porque sua obra faz paradas agudas para, ou talvez nunca pare de, nos expor a uma inquisição sobre escrever socialmente engajados, de maneira objetiva, direta, criticando o mal. Talvez porque, além de querer nos ver expostos, queira mesmo afinal que melhoremos a sociedade de forma corajosa, firmemente apontando onde falta ética, onde está a podridão e dando nomes, talvez porque ele, mesmo tendo morrido cansado e alguns dizem desiludido com as palavras e a força que ele julgou em certo tempo que elas poderiam ter, percebeu algo absolutamente vital, um propósito cósmico em sermos e estarmos escritores. Algo como uma finalidade no todo para melhorar o mundo através da força da escrita e do acesso a portas que essa abre, mesmo com grandes erros, como no exemplo de Sartre em distribuir panfletos pró Mao Tse Tung. Afinal, isso faz parte. Olhando em um noticiário o deboche de criminosos que roubaram milhões através de golpes pela internet, olhando o escárnio deles perante uma justiça que certamente julga uma piada para fazer em certo show de uhul, isso é como um BBB, isso quando foram flagrados, presos na operação da Polícia Federal. E olhando também um grupo de deputados pleiteando mais dinheiro para suas contas pessoais. Dá-me a vontade danada de escrever na linha sartreana. Mas aí me pergunto várias coisas que relativamente me freiam.
Entre elas sob estigma, que de maneira inexorável, né, prossegue, porque é assim no jogo social, que carrego uma marca do passado que faz que meu pé tenha uma espécie de calcanhar de vidro e possa moralmente esvaziar, né, talvez a minha crítica. Você, tu acusando, e aquela ocorrência lá do passado, aquele seu erro, seja tenha sido feito por paixão, tenha sido pago, mas é aquele erro. Agora você está aí criticando. Né? Pergunto também sobre os efeitos, né, da minha crítica sartreana. Poderiam ser como, no caso, gotas de água no oceano. Sabe por quê? Porque observo profissionais fortes, jornalistas, pensadores excelentes, em revistas, gritando sobre os exemplos positivos dos países que enfrentaram os problemas como os nossos e que estão vencendo. E aqui, nada. E observa esses mesmos jornalistas e outros de outros veículos, não menos responsáveis, apontarem com precisão quem são os bandidos, os ladrões, os corruptos, e apontar através de dicas de cientistas, especialistas em sociedade, quais os rumos certos. Tudo isso para ver como resposta um silêncio solene, sinistro, do lado de quem deveria agir. E não apenas ficar em silêncio, silenciar. Ou então vir com os velhos contos para a criança dormir. Pois as notícias vão se repetindo, a violência, os crimes, os roubos. Então penso e existo arte. Prefiro a arte. Arte. Melhor a arte. Melhor criar personagem. Como exemplo, um gambá chamado X. E sobre ele descarregar a história da fúria moral de deuses, porque o bicho furtou por baixo da tela de um galinheiro mal arquitetado uns 3 ou 4 frangos e ali, próximo mesmo, os assassinou impiedosamente e devorou, sem muita cerimônia. Mas com o que tem restado de alguma fé em meu coração para que eu acredite em fantasmas, e em especial no de Sartre, e acredite em alguns cacos estranhos que ajunto e chamo de Deus, peço, aconteça um milagre. Que assuma esse milagre qualquer deus ou um terreno, não importa que seja um obscuro deus de alguma tribo que nem comida ou saúde tem conseguido, mas de repente desperte, depois do nada, para um milagre. Eles devem saber que todos que mencionam deuses amam milagres, e estes é que são geradores e vigoradores, afinal, do conceito Deus, do conceito Deus. Como Voltaire conta dos quakers. Um milagre do dia para o outro arrebatou inúmeras pessoas, já se transformando em fiéis. E não importa quem seja o dono do milagre, que Deus seja o dono desse milagre, importa que ele pudesse acontecer, que ele acontecesse. Por enquanto que me flerta com a eternidade, ficarei na arte. Sou difícil falar essa palavra, mas sou covarde demais para ouvir e seguir Sartre. Prefiro jogar sal atrás das portas para que ele suma e esperar um milagre. Quem sabe os jornalistas que ouvem Sartre se sacrificam, implacavelmente escrevem sobre minha inveja. Aliás, ainda vou falar sobre isso no blog. Aliás, de minha insignificância pública, né, que é claro que é uma relação eu átomo, ele gigante, ouso discordar de Karnal, pela força da soberania da liberdade da linguagem. Existe sim inveja positiva. Creio que Karnal não deveria ser tão firme em dizer que não existe. Bem, então, quem sabe esses jornalistas de verdade, de sacrifício, consigam algo enquanto assistimos, né? Ficamos assistindo, enquanto eu mesmo
preparo um medíocre soneto em meu pequeno bunker. E esse eu guarda milhares de eus, né? Outros eus. Não os meus milhares de eus, mas eus mesmo. Vários que pensam e agem como eu. Pelo menos a gente está do lado desses jornalistas. Ao menos isso. Para nos redimir. E depois, bem, a gente vai descobrindo certinho o que é mesmo um soneto, como é que se escreve bunker, lidamos com a escrita, entendendo que escrever é algo como estar constantemente perdido de si também, de todas as coisas, mínimas ou não. E minha palavra favorita, meu verbo favorito, quando eu entendo que vivo e continuo. Seguir. Sigamos.